1 João 3, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Oremos ao Senhor nessa noite. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Nós glorificamos ao Senhor por esse precioso alimento que o Senhor deixou para nós. A tua palavra, ó Pai, que é a tua plena revelação, ela é plena e suficiente para as nossas vidas, ó Deus. Nós não precisamos, ó Pai, de novas revelações nos nossos dias. Como a tua palavra diz, no passado o Senhor falou por meio dos profetas, o Senhor falou por meio dos patriarcas, mas nos nossos dias o Senhor nos fala através do teu Filho amado Jesus Cristo. E nós nos maravilhamos e nos deleitamos na tua palavra, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a tua revelação para as nossas vidas, ó Pai. Que a tua palavra possa habitar ricamente nas nossas vidas. Que nós tenhamos amor pela tua palavra. Amor em nos assentarmos, ó Deus, e ouvirmos a meditação na tua palavra. Que essa palavra seja alimento para as nossas almas. Que a tua palavra nos fortaleça, ó Pai, na tua presença a cada dia, em nome de Jesus. Nos dá fome e sede, Senhor, por ti, por tudo que a tua palavra tem a nos dizer, ó Deus. E que a tua palavra, ó Pai, não venha trazer somente conhecimento para que nós sejamos soberbos, ó Pai, diante do Senhor e dos homens. Mas que a tua palavra nos traga mudança de vida, um coração piedoso, uma vida quebrantada e contrita diante do teu altar. E que a cada dia nós possamos te amar cada vez mais, Senhor. Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido, Senhor, na tua palavra, em nome de Jesus. É o que nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. Nós vimos no domingo passado sobre a diferença dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Aquele que faz a vontade de Deus é filho de Deus. E aquele que vive pecando, João nos disse que é filho do diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então nós temos aqui para nós
um padrão a seguir. Se nós verdadeiramente amamos ao Senhor, nós devemos ter o Senhor como padrão das nossas vidas e nós devemos imitar o nosso Deus. É aquilo que a gente faz, são as nossas atitudes que vão dizer de quem nós somos filhos. Não adianta eu dizer da boca para fora que sou filho de Deus e andar em pecado. As minhas atitudes pecaminosas mostram que eu não sou filho de Deus, porque eu não busco imitar aquele de quem eu digo que sou filho. E as pessoas que vivem no pecado, logicamente, estão demonstrando de quem eles são filhos. São filhos do diabo, porque o diabo é quem vive pecando desde o princípio. E João, ele termina no versículo 10 falando que todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Além da nossa fé, além de nós demonstrarmos com a nossa vida que somos filhos de Deus, nós precisamos também amar aos nossos irmãos. O amor está intimamente ligado à fé que nós professamos. Não existe você professar a fé em Cristo Jesus e você não amar o seu irmão, aquele que está do seu lado. E João, nesses 13 versículos que nós vamos meditar na noite de hoje, ele vai aprofundar mais um pouco justamente sobre o amor aos irmãos. E João aqui, ele, nessa porção desses 13 versículos, ele vai fazer um contraste entre o amor e o ódio. E ele vai usar a figura de linguagem que nós conhecemos por antítese, para evidenciar esse contraste. Então ele vai falar sobre o amor, mostrando quais são as atitudes de amor, e falando sobre o oposto do amor, que é o ódio, e as coisas que o ódio nos leva a fazer. Então no versículo 11, João ele começa falando da mensagem que nós ouvimos desde o princípio. A mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que amemos uns aos outros. Que mensagem é essa que João está falando? Que a igreja, os filhos de Deus ouviram desde o princípio. Vamos voltar para o Evangelho de João, no capítulo 13, e nós vamos ver o Senhor Jesus ensinando isso. João, capítulo 13, versículo 34. Pode ir acompanhando aí no telão, que é até mais rápido. E hoje nós vamos ver muitas passagens de ligação entre o Evangelho de João e essa primeira epístola. João capítulo 13, verso 34, Jesus diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Então a mensagem de Cristo desde o princípio é essa. Nós precisamos amar uns aos outros, mas o amor não é de qualquer maneira. O Senhor Jesus nos manda amar e Ele nos dá um padrão de amor. Qual é o padrão de amor? A maneira que Ele mesmo amou. Nós precisamos amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Assim como Cristo nos amou, nós devemos amar uns aos outros. E aí que está a dificuldade de amar. Você lembra de quem você era no passado? Você lembra dos pecados que você cometia? Você lembra o quão afastado de Deus você estava, de todos os defeitos que você tinha na sua vida? Você estava morto nos seus delitos e pecados, você andava pecando contra o Senhor dia e noite, sem remorso nenhum no seu coração. Mas o Senhor Deus, Ele, em seu plano eterno, Ele decide te salvar. E Deus olhando para a humanidade, vendo a humanidade em pecado, hoje de manhã nós vimos aqui, a história da Arca de Noé, uma história verídica, e nós vemos que o mundo todo estava andando totalmente contra a vontade de Deus. Deus olha do céu e viu que toda a humanidade estava corrompida, pecando, cometendo maldade.
E a palavra diz que pesou no coração de Deus ter feito o homem. E ele diz, eu vou acabar com todo mundo. Mas antes disso, Deus ainda dá a chance das pessoas se arrependerem dos seus pecados. E nós vimos que Noé, ele é levantado como um arauto de Deus. E Noé passa 120 anos anunciando que Deus derramaria a sua ira sobre o mundo e que Deus exterminaria a todos. Quantos acreditaram na mensagem de Noé? Ninguém. E nós vimos que só quem foi salvo na arca foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras de Noé. 8 pessoas e os animais que entraram na arca e foram salvos. As pessoas não se arrependeram dos seus pecados. E assim também nós éramos, quando estávamos vivendo distantes de Deus. Mas Cristo demonstra o seu amor por nós, morrendo na cruz, se fazendo injusto no nosso lugar e morrendo pelo nosso pecado. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo nos amou quando nós não merecíamos o amor dele. É assim que Deus prova o amor dele por nós, enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim Paulo diz em Romanos. Essa é a mensagem do Senhor. Então, nós precisamos olhar para esse amor com que Cristo nos amou, que ele não levou em consideração as nossas falhas, o nosso defeito, o nosso pecado, e ele decide nos amar. Ele nos salva e ele nos chama do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. E é dessa maneira que nós devemos amar uns aos outros. O nosso padrão é o padrão do amor de Cristo. Então eu não tenho que amar a pessoa porque a pessoa tem algo para me dar em troca. Eu não devo amar a pessoa porque ela é fácil de amar, porque ela é uma pessoa do bem, que sorri para todo mundo, que não procura confusão com ninguém. Muito pelo contrário, a palavra está nos mostrando que, seguindo o padrão de Jesus Cristo, nós devemos amar o nosso irmão sem olhar para essas coisas. Nós precisamos amar em primeiro lugar porque é uma ordenança de Deus. Ainda que não seja fácil para nós amarmos o nosso irmão, porque nós sabemos, né, que tem pessoas que são chatas, tem pessoas que têm todo o defeito do mundo, tem pessoas que são difíceis de lidar. Mas se eles são nossos irmãos em Cristo, nós precisamos amar. Porque essa é a mensagem que nós ouvimos do Senhor Jesus desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. E não é qualquer amor. Nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E se você acha que aquela pessoa é tão difícil e tão chata ao ponto de você não conseguir amar, se lembre do que Deus fez por ela. Se o nosso Deus não rejeitou aquela pessoa e amou e decidiu salvar, quem somos nós para rejeitar? Se o nosso Deus, ele olhando para o nosso pecado, olhando para os nossos defeitos, ele decidiu nos amar e nos salvou, quem somos nós para olhar para o nosso irmão, para o nosso próximo e não amar uns aos outros? Esse é o padrão que o Evangelho do Senhor nos dá. E no versículo 12, João continua, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. João aqui começa a fazer a antítese. O contrário de amar é odiar. Não existe meio termo. O contrário de amar é odiar. Então, às vezes, você não ama e você quer encontrar alguma palavra que gere um meio termo para que você diga, eu não amo a pessoa, né? Eu gosto. Não existe isso. João está aqui nos mostrando que diante do Senhor, ou você ama, ou você odeia. A gente está vendo que João aqui sempre é 8 ou 80. Ou você está na luz, ou você está na treva. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E agora ele está dizendo, ou você ama, ou você odeia. Não existe meio termo. E ele vai nos trazer o exemplo de Caim. Caim, ele tinha um relacionamento com seu irmão Abel.
Mas será que Caim amava Abel realmente como seu irmão? Nós vemos que não. Caim odiava o seu irmão e por isso ele o matou. Então é justamente isso que João está querendo nos mostrar. O que é que o ódio pode nos levar a fazer? O ódio, em seu extremo, pode nos levar a cometer assassinato contra o nosso irmão. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós vamos aprofundar mais para frente um pouco sobre essa questão, porque Jesus ele vai trazer um mandamento de não matarás, e depois ele vai falar sobre o que odeia ao irmão, colocando em pé de igualdade. Se você diz que odeia ao seu irmão, você está transgredindo o mandamento de não matarás. Para Deus, você odiando o seu irmão, você está matando ele. Então, Caim aqui está representando aqueles que não são filhos de Deus, mas que pertencem ao maligno. E o importante a gente perceber na história de Caim é que Caim não se tornou filho do diabo depois que ele matou Abel, não. Não foi assim, não. Mas porque Caim já era filho do maligno, foi o que fez que ele cometesse o assassinato contra o seu irmão. Então, as ações dele, por ele ser filho do diabo, ele cometia ações malignas que culminou no assassinato do irmão dele. Então, olhando para isso, que João começa a nos ensinar sobre o amor, amar uns aos outros como Cristo nos amou, mas não amar como Caim amou seu irmão, porque na verdade ele não amou, ele odiou. Porque o ódio no coração de Caim fez com que ele assassinasse ao seu irmão. Então, olhando para isso, nós podemos já ver uma grande diferença entre o amor e o ódio. Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versos de 4 a 7. Vamos ver algumas características do amor. Como é o amor? E o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios 13, versos 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essas são as características do amor. Os filhos de Deus devem ter essas características na sua vida. Se verdadeiramente nós fazemos a vontade de Deus, se verdadeiramente nós dizemos que amamos o nosso irmão, essas características devem estar na nossa maneira de amar. Enquanto o amor tem todas essas qualidades, o ódio só destrói e mata. Não vale a pena odiarmos. Não vale a pena. Ainda que exija de nós um sacrifício, é muito melhor que a gente decida amar. Que a gente lute até o fim para amar o nosso irmão, para amar as pessoas que estão ao nosso lado. Versículo 13 e 14. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. O mundo vos odeia. Aí a gente para pensar, como o mundo nos odeia? Nós somos cristãos, somos tão bonzinhos, nós oferecemos cuidado aos necessitados, nós ajudamos aquele que está desamparado. Os cristãos que inventaram no mundo hospitais, orfanatos,
Os cristãos que começaram a ensinar a cuidar daqueles que estavam adoentados, aqueles que estavam passando por dificuldade, e o mundo nos odeia mesmo assim. Queridos, quando nós praticamos verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, quando nós amamos os nossos irmãos como Cristo nos amou, lembre-se, nós só teremos verdadeiramente amor, o amor verdadeiro dos nossos próprios irmãos. Mas o mundo, ele nos odeia, ele nos odiará cada vez mais. Quanto mais a igreja, quanto mais o cristão for fiel à palavra de Deus, mais o mundo nos odiará. E é isso que João está dizendo. Não vos maravilheis que o mundo vos odeia, não se surpreendam com isso. O próprio Jesus, ele disse a mesma coisa em João 15, 18 e 19, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Por que é que o mundo nos odeia? Porque Cristo nos amou primeiro. E antes de o mundo nos odiar, eles rejeitaram primeiramente a Cristo. E quanto mais nós estivermos fazendo a vontade de Deus, mais o mundo nos odiará. Essa coisa do crente ser queridinho no meio dos não cristãos, a gente fica até meio que coçando a cabeça assim, né? Ah, fulano de tal é legal, ele é igual a gente aqui, ó. Um bando de descrente e pecador, quando se junta com crente diz isso. Crente é assim, ó, é igual a todo mundo, é igual a gente aqui. O crente precisa fazer diferença no meio que ele está. O crente não precisa ser soberbo, não precisa ser chato, não precisa ser aquele santarrão calado que não fala com ninguém. Mas nós podemos ter, sim, né, uma relação com pessoas que não conhecem o Senhor, mas nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos falar da palavra de Deus. Nós precisamos mostrar o erro das pessoas. Nós precisamos mostrar o quanto eles precisam de Cristo para serem salvos. E essas coisas, para as pessoas do mundo, é loucura aos ouvidos dele. E por isso nós somos taxados de chato. Crente é chato. Ninguém quer estar perto de um crente de verdade, né? As nossas igrejas, que são igrejas fundamentalistas, mais tradicionais, são tidas como igrejas chatas. Você vê que o mundo está amando um monte de igreja evangélica aí afora. O que tem de artista dentro de igreja nos dias de hoje, mas são igrejas que não pregam sobre o pecado, são igrejas que passam a mão pela cabeça das pessoas. Você não precisa mudar a sua vida, pode viver do jeito que você está vivendo aí, está tudo certo. O que importa é que você esteja dentro da igreja, venha para o culto, louve, ore, né? Por trás tem aquele interesse, né? Traga a sua oferta também, o seu dízimo, né? Que não é pouco, não é? Os artistas ganham bem, então eles contribuem muito financeiramente com as igrejas, e tem muito lobo vestido de ovelha por aí enganando as pessoas, né? Tomando dinheiro do povo. Mas são igrejas que não se falam de pecado. E eu não entendo isso. Como o mundo está amando muitas igrejas evangélicas aí afora. Mas aqueles que estão firmados na palavra de Deus, que andam segundo a vontade de Deus, que ela não mudou. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e ela será eternamente. E a gente vê que quando nós vamos, né, nós somos contra alguma coisa, alguma novidade do mundo, e nós vamos com a palavra de Deus, as pessoas nos odeiam. Vocês são fundamentalistas, vocês são preconceituosos, vocês não valem nada. Cadê o amor de Deus? A palavra de Deus diz que Deus abomina o pecado, e a gente tem que coadunar com o pecado, a gente tem que defender o pecado das pessoas.
As pessoas só lembram de um Deus de amor, mas que se esquecem que esse mesmo Deus que ama, ele é justiça também. E quando o juízo de Deus for derramado sobre a terra, esse povo não vai reconhecer Deus. É o mesmo jeito que quando Jesus veio a primeira vez aqui à terra como homem. Jesus veio para os judeus e os judeus não reconheceram a Jesus como Cristo, o enviado de Deus. Por quê? Porque eles esperavam um Messias cheio de pompa, que vinha livrar Israel do domínio do Império Romano, que ia instituir o seu reino na terra, ia dominar sobre tudo. E Jesus não veio para fazer isso, não era o tempo ainda. Ele veio para instituir o reino de Deus sobre a terra. E louvado seja Ele que Ele estendeu a salvação para nós, que não éramos judeus, né, chamados de gentios, e Ele nos alcançou com a sua grandiosa salvação. Então, queridos irmãos, não se surpreendam se o mundo nos odeia, porque o mundo está cheio de descendentes de Caim. O mundo está cheio de pecadores que vão expressar o seu ódio contra os filhos de Deus, assim como Caim fez com Abel, né? Caim odiou Abel por causa das obras de Abel. Em Gênesis capítulo 4, Moisés, quando escreve, ele deixa claro isso. Ele diz assim, Gênesis 4:4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus ainda é bom com Caim, diz a ele, olha, você cometeu, né? Você está com ira aí no seu coração, com ódio no seu coração, se arrependa desse sentimento errado. Você está odiando seu irmão porque a obra dele é boa, eu me agrado da obra de seu irmão, mas das suas eu não me agrado. Se arrependa e passe a praticar boas obras. Deus fala diretamente com Caim, dá o segredo a ele para ser perdoado e mudar o caminho. Mas Caim decidiu não dominar o pecado do seu coração e ele acaba chamando ao seu irmão e o matando. Esses são os filhos da perdição. E no mundo está cheio de descendentes de Caim, que odeia o povo de Deus. Por quê? Por causa das nossas boas obras. Pratique boas obras como a palavra de Deus nos ordena, mas se lembre que o mundo nos odiará. Quanto mais boas obras nós fizermos, e boas obras, se lembrem que não é essas obras filantrópicas não, viu? Não é doar cesta básica, não é ajudar os necessitados não. Fazer boas obras é praticar o que a palavra de Deus nos ordena fazer. É defender a palavra de Deus até o fim, com a nossa vida se for necessário. Quanto mais nós fizermos isso, mais o mundo nos odiará. Então não fiquem surpresos se o mundo nos odeia, mas se lembrem que eles odiaram primeiro a Cristo e o rejeitaram. Então, estamos no lucro. Louvado seja Deus. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Ele diz, nós sabemos. E como é que nós sabemos? Porque nós ouvimos a mensagem que foi pregada desde o início. Aquele que ouve a palavra de Deus e guarda no seu coração, ele sabe das verdades de Deus. E por isso que João está dizendo, nós sabemos. Nós sabemos porque ouvimos e guardamos. E quem ouve a palavra de Deus, ama automaticamente. Se o próprio Cristo nos deu esse mandamento de amar, então nós tomamos esse mandamento como palavra de Deus para nós, porque foi o próprio Cristo que nos deu. Então, quem ouve a voz de Cristo e obedece, já passou da morte para a vida. E essa é uma característica do salvo. A característica daquele que é salvo é porque ele obedece a palavra de Deus. Os salvos, eles seguem ao seu Senhor. No Evangelho de João, capítulo 10, eu acho esse texto muito bonito. Jesus, o bom pastor. Versos 27 a 29, Jesus diz,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Essa é a característica daqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus. E como é que Deus fala conosco? Através da sua palavra. Quando nós abrimos a Bíblia, ouvimos a voz de Deus, conhecemos que é o Senhor falando conosco, nós o seguimos, nós praticamos o que a palavra de Deus nos diz. Essa é uma característica daqueles que são filhos de Deus. E aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam a palavra de Deus ainda têm a segurança de que nós nunca seremos arrebatados da mão de Deus. O próprio Jesus, ele nos dá a segurança de que ele nos guardará bem seguros nas mãos do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada e ninguém pode arrebatar as ovelhas do Senhor das suas mãos. O que não ama não foi regenerado, e por isso ele permanece na morte. Como Paulo diz em Efésios 2, né? Nós, outrora, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo, quando ele nos amou e nos salvou, ele nos deu vida. Quem permanece no ódio e no pecado, ele continua na morte. Verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Odiar um irmão para Deus é o mesmo que cometer um homicídio, e Jesus deixou isso bem claro no capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5, verso 22 a 24. Verso 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Você vê que Deus, o Senhor Jesus, ele coloca no mesmo patamar aquele que comete um homicídio com aquele que odeia. Por quê? Por causa do exemplo de Caim. Caim se irou contra o seu irmão, o ódio entrou no seu coração, e o que foi que ele cometeu? Homicídio. Não odeie, irmão, porque se você continuar alimentando ódio no seu coração, você pode chegar a um extremo de cometer um assassinato contra alguém. Você pode talvez achar isso terrível. Pastor, o que é isso? Continue alimentando ódio no seu coração para você ver onde o ódio vai te levar. Decida amar ao Senhor, decida amar as pessoas como Cristo nos amou. A única solução para essa pessoa que odeia ou para o homicida, é ele se arrepender do seu pecado, se arrepender do sentimento errado que ele está tendo no seu coração e voltar-se pela fé para Jesus Cristo. Aí ele vai encontrar salvação para a vida dele. Verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós sabemos o significado do verdadeiro amor, porque nós provamos do verdadeiro amor quando Cristo, ele nos salvou. Então Jesus, ele morreu ativamente por nós. Jesus morreu por nós com um propósito específico, e nós somos convocados a seguir o mesmo exemplo de Cristo na vida do nosso irmão, né? Então, nós devemos nos dispor a, se necessário for, dar a nossa própria vida pelos nossos irmãos. É isso que o Senhor nos chama a fazer. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?
O cristão, ele não vai demonstrar o amor pelo seu irmão dando apenas a sua vida por ele, né? Porque nós precisamos demonstrar na nossa caminhada com o nosso próximo que nós o amamos. Então o amor, ele pode ser demonstrado de várias maneiras. Não é só você dando a sua vida pela pessoa. E uma das coisas que João traz aqui é justamente que nós podemos demonstrar o nosso amor, né, quando nós nos dispomos dos nossos bens materiais para ajudar o necessitado. Quando nós dispomos dos nossos recursos para suprir as necessidades do nosso irmão. E quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando amor por aqueles que estão próximos a nós, compartilhando os nossos bens materiais. Então, quando nós não demonstramos amor pelos necessitados, nós só estamos provando que o amor de Deus não está em nós. Na verdade, nós nem podemos dizer que amamos ao Senhor de verdade, né? Se nós olhamos para o necessitado e nós não nos compadecemos dele. 1 João 4,20 vai dizer que se alguém diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor e a fé, elas andam juntas. E elas têm em comum que ambas precisam de obras para provar que elas são verdadeiras. Então não adianta você dizer que crê em Cristo, que Cristo lhe salvou e você anda como um pecador. E não adianta você dizer que ama as pessoas se você não demonstra amor em ação. Se você não se compadece do necessitado, se você não está disposto a ceder, né, a sua vida pelo outro. Como a palavra de Deus, né, nós vimos em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor verdadeiro, ele não se preocupa com seus próprios interesses, né? Você pensa no outro quando você ama. Você não pensa só em você, você pensa no outro também. Então, andando dessa forma é que nós demonstramos que o amor de Deus verdadeiramente ele está em nós. E como Romanos 5,8 nos mostra, né, que Deus ele prova o seu amor para conosco quando ele dá Jesus Cristo para morrer por nós, né, sendo nós ainda pecadores. Então nosso Deus, né, o Deus Pai, ele demonstrou o amor dele por nós. Ele não ficou só em palavras, dizendo eu amo vocês, e deixando a gente caminhar para o inferno como a gente estava, né, pecando. E Deus dizendo eu amo vocês, vamos para o inferno aí, ó. Oh, que bonitinho, ó, eu amo. Deus não faz isso. Deus demonstra o amor dele, mandando Cristo Jesus para morrer por nós, para que nós, né, pela graça, mediante a fé, pudéssemos nos voltar para ele e viver uma vida que agrada ao Senhor e alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. A prática do amor, ela gera um efeito espiritual na nossa vida. E nessa parte aqui, João nos faz refletir. Pare para refletir agora, nesse momento, com a palavra que João nos diz aqui. Aqui no verso 19, João nos fala de conhecimento e segurança. Ele fala, né? E nisto conheceremos. E essa palavra aqui, nisto, se refere ao contexto anterior que ele fala, no qual nós somos exortados a expressar o verdadeiro amor pelos nossos irmãos. E ele diz, quando ele diz conheceremos que somos da verdade, a prática do amor nos traz conhecimento de que verdadeiramente somos filhos de Deus. Então ele diz que isso, né, perante Cristo, nós tranquilizamos o nosso coração. Ele diz no versículo 19, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Essa é a segurança que temos em Cristo. Se nós praticamos o que a palavra de Deus nos diz, a nossa mente ela não nos acusa de erro algum. E nós podemos descansar diante do Senhor. Às vezes podem surgir até dúvida no nosso coração. Às vezes, quando nós pecamos, nós ficamos nos perguntando, será que nós somos crentes verdadeiramente?
Será que nós somos verdadeiramente de Deus? E a nossa mente às vezes nos perturba com isso. Porque nós vemos que o pecado está sempre fazendo oposição a nós. Mas quando nós nos arrependemos do nosso pecado, nós nos achegamos a Deus e nós continuamos a nossa vida da prática do amor, nós reconhecemos assim, em palavra e em ação, que nós temos verdadeira comunhão com Deus. E como cristãos, nós estamos sempre sujeitos a examinar a nossa consciência, como ele diz no versículo 20. Se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quando nós caímos em pecado e a nossa consciência nos acusa pelo pecado que cometemos, talvez pela falta de amor ao irmão, talvez vocês que estejam aí sentados, a mente de vocês esteja acusando vocês nesse momento. Ah, você odeia fulano de tal. Ah, você tem intriga com tal pessoa. Às vezes a nossa mente faz isso conosco. E quando isso acontece, a gente não precisa se desesperar. Porque nós devemos agradecer ao Senhor que a nossa mente está nos mostrando, isso aí é o Espírito Santo de Deus nos sinalizando que nós estamos em pecado, que nós estamos agindo contra a vontade de Deus. E nós não precisamos nos desesperar com isso, porque nós ainda podemos nos voltar para Deus em arrependimento e mudar a nossa atitude. Nós precisamos aprender a aquietar o nosso coração diante de Deus e ter a convicção que nós pertencemos a Ele, como nós vimos em João capítulo 10. Aquele, que o Pai der ao Senhor Jesus Cristo, de modo nenhum, ninguém poderá arrebatar da sua mão. E nós temos essa segurança. E como João diz, Deus é maior que o nosso coração. Ele nos conhece melhor do que cada um de nós mesmos. E Deus terá misericórdia de nós, quando nós, reconhecendo o nosso pecado, nós vamos até Ele e em seus braços nós acharemos conforto e tranquilidade, porque nós somos filhos de Deus. Os filhos de Deus, quando se achegam ao Senhor em arrependimento, encontram conforto e tranquilidade, paz no seu coração. Quando nós confessamos os nossos pecados, nem a nossa mente, nem Satanás pode ficar mais nos acusando, porque o Senhor, Ele já perdoou os nossos pecados. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dEle recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dEle o que lhe é agradável. Se a nossa consciência está tranquila, então o nosso acesso para o trono de Deus está aberto. Como nós vimos na confraternização, do louvor, Hebreus capítulo 4, o autor de Hebreus nos convida, entremos no santuário. O caminho está aberto. Antes era fechado por um véu, mas Cristo, quando morre na cruz, o véu se rasga de cima para baixo, mostrando que foi o próprio Deus que rasgou o véu, que nos impedia de acessar a presença de Deus. Se a nossa mente não nos acusa, o nosso caminho até Deus está aberto e nós podemos nos achegar ao Senhor com confiança ao trono da graça de Deus. E quando nós nos achegamos a Deus e andamos conforme a sua palavra, nós passamos a orar de maneira correta. E essa palavra aqui é verdade para nós. O versículo 20... Cadê? 22. E aquilo que pedimos dele, recebemos. É tudo que você pede a Deus que você vai receber? Não é. Se você pedir ao Senhor para matar fulano de tal, porque você odeia, Deus vai fazer? Se você pedir a Deus uma mansão em Alphaville, uma Ferrari na frente da sua casa, Ele vai lhe dar? Deus não está tão preocupado com essas coisas materiais para a gente não, viu gente? E quando nós pedimos essas coisas, nós estamos preocupados somente com os nossos prazeres. Nós estamos preocupados apenas com a gente mesmo. Mas quando nós amamos, nós passamos a pensar no outro. Nós não oramos pedindo a Deus só para nós, mas nós nos importamos e passamos a orar pelo nosso próximo também,
demonstrando o nosso amor. Então, quando você está próximo de Deus, quando você está obedecendo a palavra de Deus e andando segundo ela, a palavra de Deus muda as nossas orações. E quando as nossas orações estão em conformidade com a vontade de Deus, você pode pedir ao Senhor qualquer coisa que você receberá, porque nós estaremos orando a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa é a importância. Às vezes nós fazemos muitas orações e nós não vemos resposta de nenhuma oração. Será que você está orando da maneira correta? Será que você está orando a vontade de Deus para a sua vida? Ou você está preocupado apenas com seus próprios interesses? Se for assim, a sua oração nunca será respondida. Mas se você estiver em conformidade com a palavra, se você estiver orando a vontade de Deus para a sua vida, tenha certeza que aquilo que você pedir, você receberá. Está vendo como esse texto é distorcido muitas vezes? Aquilo que você pedir, você receberá. E aí os pastores, usam isso para fazer campanha dentro da igreja, de riqueza, de prosperidade, disso e daquilo, enganando o povo e distorcendo a palavra de Deus. Não é isso que a palavra está nos dizendo. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Crer em Cristo e amar estão intimamente ligados. Então, crer em Cristo significa, portanto, obedecer ao seu mandamento de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E para finalizar, o verso 24 nos diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Espírito Santo é a marca de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo é a garantia de que nós fomos salvos por Deus. É o penhor. Se você tem dúvida de que você é salvo, então, certamente você não tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Porque a palavra nos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E esse Espírito Santo é justamente essa marca, é a garantia. É Ele que aplica a palavra de Deus nas nossas vidas, é Ele que nos dá o verdadeiro conhecimento da palavra e é Ele que testifica em nosso coração que Deus vive em nós. Nós precisamos desse Espírito. E aquele que guarda os mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus permanece em nós. Vamos guardar o mandamento de Deus. E um dos mandamentos que nós vimos nessa noite é amar. Amar o nosso irmão. Independente dos defeitos, do pecado, das falhas, vamos amar. A palavra de Deus nos diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Você podia suportar por obrigação. Eu estou suportando por obrigação, só lhe suporto por obrigação. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo suporte, porque nem todo mundo é fácil, né, da gente amar. Mas a palavra diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Porque até o Senhor nos suportou com o nosso pecado, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, mas Ele demonstrou o seu amor para conosco. Amém? E esse mesmo Deus que demonstrou amor por nós, Ele continua demonstrando até os dias de hoje. Se você entrou aqui nessa noite, porventura, você não serve ao Senhor, você não tem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse mesmo amor de Cristo Jesus que me alcançou, Ele continua vivo nos nossos dias. Esse mesmo amor continua sendo oferecido para aqueles que desejam ter o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. E não existe nenhum mistério para isso, não. Quando a gente fala isso, de se entregar ao Senhor, de ter o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, as pessoas pensam logo: eu não quero fazer parte de religião, eu não quero ser taxado como isso, como aquilo. Religião não salva ninguém. O que nos salva é Jesus Cristo. Ele é o único caminho
que nos leva a Deus. E quando você entrega a sua vida a Jesus, você passa a ter um novo padrão de viver. E você passa a andar segundo o Senhor Jesus Cristo. E o bom é que nós temos a convicção de que Deus está se alegrando com a vida que nós estamos levando. Que Deus se agrada do nosso pensamento, das nossas atitudes, da maneira que nós estamos vivendo. Nós não nos importamos mais com o pecado, porque o Espírito Santo vai nos limpando a cada dia, nos purificando pela palavra de Deus. É isso que a salvação em Cristo Jesus nos traz. Além disso, ainda tem muitas promessas grandiosas de segurança para o nosso futuro. Que ainda que a morte sobrevenha sobre nós, ela não é o fim, ela não é a palavra final, mas nós viveremos eternamente ao lado do nosso Deus. Nós temos a segurança de vida eterna com Cristo Jesus. Então, se você está aqui nessa noite e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não perca tempo. Aproveite enquanto ainda há tempo. Você pode estar fechando os seus olhos aí no seu lugar, baixando sua cabeça e fazendo uma oração ao Senhor. Talvez você diga, mas pastor, eu nunca orei na minha vida. Orar é falar com Deus. É dizer, Senhor, eu reconheço todos os meus pecados diante de Ti nessa noite. E eu me arrependo nessa hora, Senhor. E peço para que o Senhor purifique, limpe o meu coração e escreva o meu nome no livro da vida nessa noite. Eu quero Te servir, eu quero obedecer a Tua palavra, eu quero andar segundo os Teus mandamentos, para que eu permaneça em Ti e o Senhor permaneça em mim. Só precisa você fazer isso. Não existe nenhum mistério, nenhum segredo. E o Senhor está de braços abertos para te receber nessa noite. E nós que somos cristãos, vamos procurar andar segundo a palavra de Deus. Ainda que seja difícil amar algumas pessoas, nós precisamos amar os nossos irmãos. Já basta o mundo que nos odeia. Então vamos amar uns aos outros. E assim nós estaremos cumprindo o mandamento do Senhor. Vamos orar. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, engrandecemos o Teu santo nome. Obrigado, Deus Santo. Tu és bendito, ó Pai. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus que nos ama, Pai, ainda que sejamos pecadores. Tu tens demonstrado o Teu amor por nós dia após dia. E o Senhor nos alcançou com a Tua salvação, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor. Espírito Santo de Deus, purifica as nossas vidas. Nos ajude a andar em conformidade com a Tua palavra. Nos ajude a cumprir os Teus mandamentos, para que nós permaneçamos no Senhor e o Senhor permaneça em nós. Que nós sejamos obedientes ao que a Tua palavra diz. Senhor, purifica o nosso coração e arranca todo o sentimento errado, ó Pai, que há dentro de nós. Tira todo o ódio, todo o rancor, toda a ira, ó Deus, que porventura nós temos com relação a outras pessoas. Quantas bênçãos nós deixamos de desfrutar, ó Pai, por causa desses sentimentos errados no nosso coração. Nós queremos desfrutar das Tuas bênçãos nas nossas vidas, do Teu querer para nós, mas sabemos que para isso nós precisamos cumprir a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, continua agindo nas nossas vidas, nos alertando do nosso pecado. Nos ajuda a permanecer firmes, ó Pai, até o fim, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nos corações dos que estão aqui nessa noite, que ainda não Te servem, que não conhecem ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E que eles possam se render aos Teus pés e entregar a sua vida ao Senhor, ó Pai. E que o Senhor mude a história deles em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, e age com a Tua salvação, ó Pai. A Tua salvação, Jesus Cristo, é aquilo que o mundo precisa. E nós Te louvamos por ter nos alcançado com tão grande salvação.
e pedimos para que o Senhor alcance aqueles que ainda não te conhecem, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.